E, gente, tudo bem? Aqui, deixa eu perguntar, você sabe se segunda-feira vai ter aula? Boa noite. Eu também não faço ideia. Eu perguntei aqui no pra Nath, porque, né, nossa aula é de segunda-feira. Aí, se não tiver, eu vou dar a matéria na quinta e tentar fazer monitoria junto. Aí, só para avisar. Rapidão. Pronto. Aí, ó, essa lista aqui, ela é sobre as teorias evolucionistas com a parte do neodarwinismo, que a gente viu na última aula. Aí, antes de começar as questões, alguém aí me fala quais que são a diferença entre o lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo? Ou as principais características? Quem lembra? Eu Né, posso professor, explicar. explicar é difícil. Então, eu acho que o darwinismo fala mais da seleção natural, que o indivíduo ele tem as características deles que se adaptam dele melhor, né? O outro fala que eles adquirem as características, tipo o pai tinha uma característica de ser alto, ele vai lá e tem, tipo, se a pessoa é musculosa, ele vai lá e tem. Agora, o darwinismo, esse eu não sei explicar. Eu lembro de pouca coisa. O darwinismo ou o neodarwinismo? Neodarwinismo. O darwinismo eu lembro. O resto você falou certo. Não, o Neodarwinismo é o que a gente falou na neodarwinismo última aula. é a introdução do DNA, não é? Que é que já Isso. introduz o DNA. É a parte que começa a genética, certíssimo. Aí que tem os três principais tópicos, que é a recombinação gênica, as mutações, e isso explica a seleção natural. Mas fora isso, estava tudo certo. Só fazer, né, um resumo geral aqui. O lamarquismo, então, é o que ele adquire as características durante a vida, igual a Amanda falou, e tem as duas leis, a lei do uso e do desuso e a lei da propagação de caracteres adquiridos. Ou seja, as características que eles adquirem durante a vida são passadas para os descendentes. Aí o darwinismo é basicamente a teoria da seleção natural, que ele discorda do Lamarck, porque ele não acredita que as características são adquiridas. Ele acredita que os seres que, ao acaso, são mais adaptados ao determinado ambiente têm mais chance de sobreviverem e, consequentemente, de se reproduzirem e passarem essas características. Mas é uma coisa aleatória, que é a seleção natural. E o neodarwinismo é quando tem a parte da genética que explica a seleção natural por meio das mutações da recombinação gênica. Aí, tudo certo até aí? Se alguém não estiver entendendo essas ligações, só me perguntar aí que eu explico de novo. Aí eu vou dar um tempo aqui para fazer a Qual é a questão. terceira parte mesmo que eu não entendi do neodarwinismo? Neodarwinismo? Isso. O neodarwinismo é quando começam a ter... Porque, assim, Darwin, ele não sabia explicar por que acontecia a seleção natural, por que alguns indivíduos tinham algumas características favoráveis e outros não. Não fazia sentido isso, sendo que eles estavam no mesmo meio. Por que um coelho pulava alto e o outro não? E aí o neodarwinismo veio para explicar isso, que é a teoria da síntese geral também, que é a teoria atual da evolução, que com a genética a gente descobriu que existem as mutações e as recombinações gênicas. Recombinação gênica, lembrou, mas eu posso terminar de explicar. Por favor. Tá. E aí, as mutações e a recombinação gênica, elas são importantes para gerar variabilidade. Vocês lembram que a gente falou de variabilidade genética? Que é a coisa mais importante que tem na genética, porque a gente consegue fazer com que cada indivíduo de uma espécie seja único por conta da variabilidade genética. Porque senão, se fosse todo mundo igual,
todo mundo ia morrer com uma doença simples. Uma gripe, estava todo mundo morto. Corona também. Doenças simples e complexas. E aí, as variabilidades genéticas, a recombinação gênica é quando eu tenho, por exemplo, o crossing over. Ou tem dois tipos de variabilidade, de variação gênica. O crossing over, que é quando na hora de fazer a mitose, de fecundar o óvulo com o espermatozoide, os dois cromossomos que têm a característica, eu vou falar sempre do cabelo preto e cabelo louro, eles se misturam, ou então eles trocam. Então, em vez de ser preto ou louro, vai virar alguma outra coisa. Então, eles se misturam. Então, eu tenho uma característica do pai e da mãe, e acaba que essas duas características elas se misturam. Então, essas características, já que elas são separadas, cada um está me enviando uma característica diferente, isso me dá uma variabilidade genética, porque se eu tenho dois tipos de características diferentes que podem se misturar ou se unir, eu já vou ser diferente da minha irmã, por exemplo, que mesmo sendo um genoma parecido, já é diferente. Porque aí a gente tem total de 23 cromossomos. Se em cada um deles eu estou recebendo duas informações aleatórias dos meus pais, a quantidade de diferença que eu posso ter é muito grande. Por isso que eu falei que quase nunca nunca foi registrado um genoma igual de pais diferentes, tirando gêmeos. Ou de pais iguais também. De novo, tirando gêmeos, porque é um caso à parte. E a mutação são mutações que acontecem no nosso DNA diariamente. E é igual eu falei na última aula, podem ter mutações positivas e mutações ruins. Uma mutação ruim é, por exemplo, o câncer. E uma mutação positiva são pequenas coisas que vão agregando e formando características boas. Por exemplo, vamos supor que eu tenho... deixa eu pensar. Sei lá, minha pele ela é mais resistente ao sol. Ou seja, eu consigo ficar mais tempo exposta no sol, que eu não vou me queimar tanto. Isso é uma coisa boa se eu vivo no Brasil, que é um país muito quente. E aí, já que eu tenho maior chance de sobreviver porque eu vivo no Brasil, que é um país quente, eu vou ter maior chance de ter filhos e passar essa característica para eles. Mas, por exemplo, se eu tivesse essa mesma característica num país frio, na Antártica, eu ia ser a primeira a morrer. Porque, no caso, eu não ia conseguir sobreviver bem no frio. Então, são coisas aleatórias. As mutações são aleatórias. Elas podem ser boas, elas podem ser ruins. E as características boas para aquele determinado meio ajudam na variabilidade genética também. Porque elas ampliam as características. Então, junto com a recombinação gênica e a mutação, eu tenho uma maior variabilidade, que é uma maior diferença. E a mutação que gera uma característica positiva naquele meio faz com que aquele indivíduo tenha mais chance de sobreviver e de, consequentemente, passar os genes dele. Mas não é uma coisa igual no Lamarck, que falava que durante a vida ele vai adquirir características. Não, ele nasceu com aquela característica, ele nasceu com aquela mutação. Foi uma coisa aleatória. Que, inclusive, também tem mutações que são da replicação de DNA. Não são de um meio externo. São mutações que acontecem, naturalmente acontecem. Não tem porquê, não tem explicação. Então, eu não adquiro elas só acontecem. E aí, essas coisas explicam a seleção natural, porque aí essas características positivas que são diferentes dos outros indivíduos fazem com que esses que são mais adaptados ou com melhores características sobrevivam mais no meio. E isso explica a seleção natural, que era o que Darwin não conseguia explicar. O porquê que alguns indivíduos têm algumas características e outros não. Deu para entender? Tem até uma figura aqui, ó. Aqui, ó. A mutação e a recombinação gênica geram variabilidade que, com a seleção natural, produz adaptação, que é a adaptação dos mais fortes, não, dos mais bem... Qual que é a palavra? Evoluídos, não. Dos que têm as melhores características para aquele determinado meio. Eu queria uma palavra só, mas eu não achei. Deu para entender?
Deu sim, obrigada. Aí, ok, ó, vou dar um tempo para fazer a questão 1 e vocês vão me mandando as respostas. Tá, ó. No Brasil, diferente de outros países ocidentais, a teoria evolutiva tem sido posta em xeque por grupos religiosos que apontam a ausência de provas do surgimento dos seres vivos no planeta, segundo defendeu Darwin em seu famoso livro A Origem das Espécies. Considerando esse tema, são evidências da evolução: 1. Vestígios fósseis de seres vivos que ficam preservados em rochas e em outros materiais, indicando a existência de organismos do passado diferentes dos atuais. Essa está certa, porque igual a gente viu naquela aula de registros fósseis, eles ficam desenhados na pedra, ou então pegadas, eles ficam preservados nas rochas, principalmente em rochas, comprovando que existiam animais, e aí a partir desses fósseis a gente consegue estudar a fisionomia deles e comparar com os animais que nós temos hoje. Aí, 2. Características homólogas entre espécies, como a asa do morcego e o membro anterior humano, que apesar de terem funções diferentes, apresentam a mesma origem evolutiva, indicando que tais espécies são relacionadas. Eu deixei a foto aqui também, ó. A Amanda tem que pular o gabarito antes dela decorar ele, que são as partes homólogas de animais, que têm a mesma formação e funções diferentes. E por que isso é uma evidência da evolução? Porque, no caso, já que eles são semelhantes, têm origens semelhantes, a gente consegue ver que eles vieram de um mesmo animal, de um mesmo ancestral. Então, a 2 também está certa, porque elas são uma evidência de evolução. E 3, órgãos vestigiais, como o apêndice vermiforme, que apresenta tamanho reduzido e ausência de função no homem, mas é maior e funcional em diferentes espécies de mamíferos, indicando ancestralidade comum. Essa também está certa, porque os órgãos vestigiais, eles são indicação de que a gente, antigamente, o nosso descendente precisava dele. E a gente não precisa mais, só que ele não só desaparece, já que eu não uso ele, não, ele vai sumir. Não, ele vai se reduzindo até que um dia talvez eu não tenha mais. Portanto, que hoje, vocês com certeza conhecem alguém que fez cirurgia para retirar o apêndice, que teve apendicite. A maioria das pessoas está tirando o apêndice, porque ele não é útil. Mas tem alguns animais que são. Ou seja, tinha um ancestral comum dos mamíferos que usava muito apêndice, só que com a evolução, nós seres humanos não precisamos dele mais, mas tem outros animais que ainda precisam. Mas isso também é uma indicação da evolução, porque a gente constrói uma árvore, chama árvore filogenética, que é a árvore da vida, que mostra essa relação entre quais são os animais atuais e os seus descendentes. Então, as 3 estão certas. A resposta aqui vai ser a letra A. Aí tá. 2.
órgãos que exercem as mesmas funções em espécies diferentes, mas que possuem origem embrionária distinta, e órgãos ou estruturas atrofiadas sem função evidente. São chamados, respectivamente, de... O primeiro são aqueles que não são os da foto, ou seja, eles têm a mesma função, mas têm origem diferente, igual a asa de um morcego e a asa de um besouro. Eles têm a mesma função, mas eles não são nada parecidos, não têm a mesma origem. Então, eles são análogos. Um jeito de... É bom de lembrar isso, é que toda vez que tiver o A, antes da palavra, a gente pensa em não, que o A sempre significa negação. Então, você pensa que eles não têm a mesma origem. E homólogos têm a mesma origem. Não é isso que significa, mas é bom de pensar. E os órgãos ou estruturas atrofiadas sem função evidente, que foi o que a gente acabou de falar do apêndice, que são órgãos vestigiais. Porque a gente não utiliza ele. Vestigiais, porque eles são tipo um vestígio de uma função do passado. Então, a resposta aqui vai ser a letra D. Pois é, Amanda, eu vi. Na hora que você falou que ia na A, eu quase falei não. Mas boa, Gui, você acertou. Aí, 3. Tá, ó. A teoria evolucionista, já vou falar que vocês dois acertaram. Teoria evolucionista proposta por Darwin, apesar de possuir muitos acertos, não é capaz de explicar de maneira efetiva como as mudanças são transmitidas aos descendentes. Após a compreensão dos mecanismos genéticos, a teoria de Darwin foi complementada, o que resultou no neodarwinismo. Entre as ideias a seguir, quais foram incorporadas posteriormente à teoria? A. Seleção natural e ancestralidade comum. Não porque isso Darwin já falava, ele só não conseguia explicar essa seleção natural. B. Seleção natural e seleção sexual. Eu ainda não falei de seleção sexual, mas a seleção sexual está dentro da seleção natural, que é aquela que eu mostrei no final da última aula. Eu só mostrei uns exemplos, tipo os pássaros que são coloridos e tal. C. Mutação e recombinação genética, tá certo, porque isso é a parte da genética que explica essa seleção natural. E letra D, tradução e transcrição. Não, porque isso está relacionado com a genética, né, com o DNA, mas é outra coisa completamente diferente. Então, aqui vai ser a letra C. 4.
Ó, sabemos que Darwin não sabia explicar como as variações eram transmitidas aos descendentes. Para resolver essas dúvidas, surgiu o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Analise as alternativas e marque aquela que não indica um fator evolutivo reconhecido pelo neodarwinismo. Foco no não, né? Aí, A. Recombinação gênica. Essa está certa, porque o neodarwinismo é a parte da genética. Ele que explica, ele que descobre a recombinação gênica. B. Seleção natural. Ele também faz parte do fator evolutivo do neodarwinismo, mesmo que ele tenha surgido com Darwin. Porém, é o neodarwinismo que explica como funciona a seleção natural. Então, faz parte também do neodarwinismo. C. Ah, você achou que tá na 5? Não, tá na 4. Mas tudo bem. C. Uso e desuso tá errado, porque isso é de Lamarck, não é de Darwin, nem do neodarwinismo. E D, mutação, que é a mesma coisa de recombinação gênica, que com a parte da genética, descoberta da genética, eles descobriram as mutações que ajudam na explicação da seleção natural. Então, a resposta aqui vai ser a letra C, que é a única que não concorda com o neodarwinismo. Aí, 5. Vou só dar um minuto aqui, já que vocês já mandaram a resposta. Tá, sim. Analise as seguintes informações. Um fazendeiro usou diversas vezes o mesmo inseticida para combater as pragas de sua lavoura. Após algum tempo, observou que o remédio não possuía mais eficácia no combate dos insetos e pragas. Baseando-se nessas informações e seus conhecimentos, é correto afirmar que, ou seja, ele usava o mesmo inseticida várias vezes e depois de um tempo ele parou de funcionar, não parou de matar os insetos. E aí, o que aconteceu? Os insetos adaptaram-se ao meio ambiente impregnado de inseticida. Não, porque isso é a teoria de Lamarck. O inseto, ele não se adapta em vida. Ele pode ser adaptado, mas ele não se torna adaptado. Então, não. B. Insetos resistentes foram selecionados pelo próprio uso do inseticida. Está certo, porque os insetos que já eram resistentes e sobreviviam toda vez que ele aplicava as pragas, a inseticida na lavoura, eles se reproduziam. E depois de um tempo, todos os insetos que estavam na lavoura eram resistentes, porque os outros morreram. Então, os únicos que sobreviveram eram os que já eram resistentes. Então, a resposta vai ser a letra B. C. Insetos submetidos ao uso de inseticidas dependem dele para o seu desenvolvimento. Não. Porque se eu pegar esses insetos que estão na lavoura, que eu estou tacando inseticida que é veneno neles, e parar de tacar, eles vão continuar sobrevivendo. Eles não dependem dele para viver. Mesma coisa de agrotóxico com a gente, humanos. A gente come várias comidas com agrotóxico. Só que se a gente tirar os agrotóxicos, que né, o nome mesmo já fala, são tóxicos, a gente vai continuar vivendo. A gente não precisa deles para viver. Inclusive, ia ser melhor sem eles. D. O inseticida modificou o ambiente e provocou mutação nos insetos. Não. Não é o inseticida que provocou mutações. As mutações acontecem aleatoriamente. O inseticida apenas selecionou aqueles que já eram resistentes a eles. Ou seja, a resposta vai ser a letra B. Tá todo mundo entendendo? Simone, Fernanda e Cláudia? Só porque a gente está indo super rápido hoje. Sim, tá dando para entender.
Sim, tô entendendo. Ah, então, ótimo. Aí, então tá, 6. Tá. A teoria sintética da evolução se fundamenta basicamente em 3 processos. 1. Processo que cria variabilidade. 2. Processo que amplia a variabilidade. E 3. Processo que orienta a população para maior adaptação. Deixa eu pegar aquela fotinha. A mutação e a recombinação, elas estão relacionadas com a variabilidade, né? Então, a gente tem que ver qual que é cada. O 3, que é o processo que orienta a população para a maior adaptação, é a seleção natural. O 2, processo que cria variabilidade, é a recombinação gênica. Porque pensa, na reprodução sexuada, a gente tem a mistura dos genes pela recombinação gênica do pai e da mãe. Se a recombinação fosse assexuada, o meu gene, o meu genoma seria exatamente igual ao da minha mãe. Ou seja, é essa mistura de genes que cria essa variabilidade genética. Então, a 1 vai ser recombinação gênica, e aí 2, processo que amplia a variabilidade. Essa ampliação acontece com as mutações, porque a partir do momento que eu já tenho a variabilidade e ainda acontecem coisas aleatórias no meu DNA que podem criar características diferentes, eu estou colocando mais ainda uma variação no DNA dos indivíduos. Então, ele amplia a variabilidade. Então, a resposta aqui seria recombinação, mutação e seleção, que é a letra A. De novo, né, Amanda? É uma Por favor. duração. Sim, Eu fico sempre entre a certa e a errada. Eu vou na errada. É rir para não chorar. Ai, Deus. Aí, 7. Mas é igual eu falei, é melhor você ficar na dúvida entre a certa e a errada, porque é melhor que ficar na errada e na errada, que você tem aí, ó, 50% de chance de acertar, que é bem alto. Ó, quais as características presentes nos indivíduos de uma espécie a fim de que possamos afirmar que os mesmos são mais adaptados em comparação a outros indivíduos da mesma espécie? Ou seja, quais características que mostram que alguns seres são mais adaptados que outros na mesma espécie? A. São maiores e solitários. Não, porque isso depende da espécie. Tem espécie que se adapta melhor sendo pequeno
ou andando em conjunto. Depende da espécie, senão pode ser um geral. Aí, olha, gente, matei um pernilongo. Que loucura. Aí tá. B. Comem mais e apresentam cores vibrantes. Mesma coisa da A, depende muito da espécie. Tem sapos que apresentam cores vibrantes, que é bom para essa adaptação, porque eles previnem que predadores ataquem eles. Mas tem alguns que é melhor ser da cor do mesmo ambiente para se camuflar, então depende muito da espécie. C. Vivem mais e reproduzem mais. Essa tá certa, porque se os animais eles vivem mais e reproduzem mais, é porque eles estão mais bem adaptados, estão melhores para sobreviver do que os que vivem pouco e se reproduzem pouco, porque a gente tem sempre que lembrar que o objetivo na natureza de cada espécie é reprodução. Esse é o objetivo na natureza. Sempre reproduzir e propagar a espécie. E aí, D, apresentam mais membros como pernas ou patas, e a E são mais fortes. Ou seja, todas as outras opções se referem a características individuais de espécies, não a uma característica geral de todas elas. Então, a resposta aqui vai ser a letra C. Aí, 8. Amanda, você está fazendo? Sim, eu tô relendo, que eu tô entre duas, eu tô tentando escolher. Tudo bem. Vou te dar um minuto aí para você escolher. B ou C? Você mesmo. Essa questão é difícil, porque ela é confusa mesmo. Mas, ó, o ano de
O ano de 2019 tem um significado importante para a ciência, pois completou em 12 de fevereiro 200 anos do nascimento de Charles Darwin. Com relação à teoria evolucionista de Darwin, é incorreto afirmar que a cada geração, os indivíduos que deixam descendentes são preferencialmente os que apresentam características que estão relacionadas com a adaptação às condições do ambiente que vivem. Essa está certa porque ela está falando basicamente que os indivíduos que majoritariamente geram descendentes são os que têm características positivas, características que estão mais adaptadas naquele meio em que ele vive, naquele meio específico que ele vive. Tá certo? B. A cada geração morre um grande número de indivíduos, sendo que muitos deles não deixarão descendentes. Tá certo também, porque quanto menos adaptado o indivíduo é ao ambiente, maior a chance dele de não sobreviver. E com isso, de também não deixar descendente. Então tá certo. C. Os organismos atuais surgiram em decorrência de transformações sucessivas de formas primitivas e o desaparecimento de uma espécie ocorre em consequência de sua transformação em outra. Tá. A primeira parte está certa. Ó. Os organismos atuais surgiram em decorrência de transformações sucessivas de formas primitivas. Ou seja, com o passar de milhares de anos da história, os organismos atuais, eles são descendentes de um ancestral em comum. Ou seja, esse ancestral ele se desenvolveu em diversas outras espécies até chegar no que é hoje. Só que essa segunda parte está errada, que é o desaparecimento de uma espécie ocorre em consequência de sua transformação em outra. Não. Quando uma espécie se transforma em outra, não necessariamente ela vai desaparecer. Por exemplo, pensa na ilha lá dos pássaros que Darwin visitou. Em cada ilha tem uma espécie diferente. Só que a espécie original ainda existe na ilha onde era a principal. A espécie primitiva, a espécie original, ela não desaparece. Ela pode desaparecer com o tempo. Mas não é tipo, surgiu uma, a que estava antes, desapareceu, acabou. Não. Então, a C está errada. E a D. Os indivíduos mais adaptados sobrevivem e tendem a transmitir as características que estão relacionadas com essa maior adaptação. Tá certo. Porque quanto mais adaptado, maior a chance de sobrevivência e de gerar descendentes. E, consequentemente, transmite a característica positiva. Então, vai ser aqui, vai ser a letra C. Boa, vocês dois acertaram. E 9. Ó, esse esqueminha a gente já viu em várias questões, né? Que recombinação e mutação, elas geram variabilidade e a seleção natural gera adaptação. Aí, ó, o esquema acima representa os princípios básicos da teoria evolucionista. Trata-se da teoria A. Darwinista, pois Darwin já possuía conhecimentos sobre mutação e recombinação gênica. Não. A gente viu que ele não tinha nada de genética naquela época. Então, era exatamente isso que ele não sabia. Ele sabia só da seleção natural. B. Lamarckista, pois Lamarck já tinha conhecimento sobre a seleção natural. Não, tanto que Lamarck nem fala sobre a seleção natural. Darwin contesta Lamarck criando a seleção natural. C. Neodarwinista, que acrescenta os conceitos de mutação e recombinação gênica para explicar a ocorrência da variabilidade. Certo? Porque é com a criação desses conceitos da genética que ele explica a seleção natural e o surgimento da variabilidade, porque tem características diferentes de indivíduos da mesma espécie no mesmo meio. Então, a letra C está certa. D. Neodarwinista, certo, que acrescenta o conceito da seleção natural à teoria darwinista. Não, porque na teoria darwinista ele já fala da seleção natural. A diferença é que o neodarwinismo explica isso. E é neodarwinista, certo, que acrescenta o conceito da seleção natural e adapta a teoria darwinista. Não,
Ela só complementa a teoria da Vinícius, ela não adapta ela. Então, a resposta aqui vai ser a letra C. Olha que tanto de C que teve, né? E última dessa. Ó, não... Tá, ó. Considere as seguintes ocorrências em seres vivos. 1. Reprodução assexuada. 2. Autofecundação. 3. Predatismo. 4. Competição. E 5. Mutação. São favoráveis para a ocorrência da evolução apenas. Ó, vamos ver quais dessas são favoráveis para que aconteça evolução. Reprodução assexuada. Não, porque a gente viu que tem que ter a variabilidade genética. A reprodução assexuada cria um clone. Então, ela não é boa para evolução, porque vai ser todos os indivíduos iguais, da mesma espécie. A autofecundação é a mesma coisa. Está criando um clone da mãe, ou do pai, né? Tem algumas espécies que nem têm sexo. 3. Predatismo. Predatismo é bom para evolução, porque isso seleciona os animais. Aqueles que são têm mais habilidades e características para fugir de predadores ou enganar eles, para sobreviver deles, vai sobreviver mais e se reproduzir. Ou seja, isso é bom para a evolução. 4. Competição. Mesma coisa do 3, porque com os indivíduos que têm melhores habilidades para conseguir ganhar a competição dentro do meio animal, como, por exemplo, conseguir comida, vai sobreviver mais e vai se reproduzir, que é bom para a evolução. E 5, mutação, que também é bom para a evolução porque ele gera variabilidade genética. Então, vai ser 3, 4, 5, que é letra E. Boa, Amanda. A última tinha que ir. Aí, é isso. Vocês arrasaram muito nessa lista, gente. A gente conseguiu terminar ela inteira. Vocês acertaram a maioria das questões. Normalmente, a gente nunca termina a lista. Tem que cair só questão disso, neném. Vou dormir pensando nas certas que eu marquei errada. Eu tenho fé que você não vai errar nenhuma assim, neném. Você vai acertar todas que você ficou em dúvida. Você vai ficar em dúvida, que é normal, mas você vai marcar certo. Deus te ouça. Mas é isso, gente. Eu vou ver se vai ter aula segunda, se tiver até segunda, se não até quinta. Obrigada, teacher. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Bom final de semana. Obrigada para você também.